Olá a todos, meu nome é José Henrique e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a história do eletromagnetismo. Para falar sobre a história do eletromagnetismo, primeiro precisamos voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o século 6 a.C., quando o filósofo grego Tales de Mileto observava que um pedaço de âmbar, quando esfregado a um fragmento de tecido, obtinha a capacidade de atrair pequenos objetos. Tales teria sido o primeiro a observar fenômenos elétricos e tentar dar-lhes uma explicação. Além disso, a palavra elétrico vem da palavra grega elektron, que significa âmbar. Ainda na Grécia Antiga, na região conhecida como Magnésia, foi notado que algumas pedras tinham capacidade de atrair alguns outros materiais, como por exemplo o ferro. Tais pedras hoje são conhecidas como magnetitas e são um ímã natural. Algum tempo depois, já no século I d.C., o objeto que hoje conhecemos como bússola já era usado em sua forma mais primitiva na China. Porém, ela só começou a ser amplamente usada na época das grandes navegações, alguns séculos depois. E nessa época percebeu que a agulha das bússolas sofriam grandes perturbações por causa das tempestades. Foi então que no século XVII, para tentar explicar os fenômenos elétricos, foram desenvolvidas algumas teorias. E uma dessas teorias é a de Charles François, que considerava a eletricidade como sendo dois fluidos distintos, onde um deles ele chamou de fluido vítreo, que seria correspondente hoje à carga elétrica positiva, e o outro ele chamou de fluido resinoso, que seria o correspondente hoje à carga elétrica negativa. Assim, o corpo carregado positivamente seria aquele que adquiriu eletricidade vítrea, enquanto o corpo carregado negativamente seria aquele que recebeu eletricidade resinosa. Um outro que tentou explicar a eletricidade foi Benjamin Franklin. Porém, diferente de Charles François, Benjamin Franklin considerava a eletricidade como sendo apenas um único fluido. Para ele, a eletrização acontecia quando dois corpos se atritavam e um deles recebia fluido elétrico à medida que o outro perdia esse mesmo fluido elétrico. Assim, o corpo que recebesse tal fluido seria positivamente eletrizado, enquanto o corpo que perdesse tal fluido seria negativamente eletrizado. Até que em 1785, Charles Auguste Coulomb apresentou à Academia de Ciências da França um relatório detalhado sobre seus trabalhos. Utilizando um aparelho capaz de medir diretamente as forças de atração e repulsão entre corpos eletrizados, chamado de balança de torção, Coulomb foi capaz de perceber que a força de atração e repulsão entre corpos eletrizados depende do inverso do quadrado da distância entre esses objetos. Como um adendo, vale ressaltar que a força de atração gravitacional de Newton tem a mesma forma do que a força de atração ou repulsão de Coulomb. No fim do século XVIII, Luigi Galvani, professor de anatomia da Universidade de Bolonha, na Itália, observou um fenômeno estranho. Ele notou que as pernas de uma rã morta e dissecada sofriam uma brusca contração quando tocadas por duas hastes de metais diferentes. Ficou claro que naquela situação alguma forma de eletricidade estava sendo produzida. Essa forma de eletricidade ficou conhecida como fluido galvânico. Para Galvani, essa era uma forma de eletricidade puramente animal, proveniente da própria rã. Intrigado pelos resultados de Galvani, Alessandro Volta, professor de filosofia da Universidade de Pavia, na Itália, decidiu repetir o experimento e, surpreendentemente, obteve os mesmos resultados do que Galvani. Porém, ele logo percebeu que Galvani estava enganado. A eletricidade ali envolvida não se tratava de origem animal, e sim da origem dos próprios metais e das soluções que Galvani utilizou em seu experimento. Até que em 1793 Volta abandonou as pernas de rã e decidiu orientar suas pesquisas em busca de pares metálicos e soluções líquidas. E finalmente, no ano de 1800, ao superpor camadas de disco de zinco e de prata intercalados por pedaços de papel que foram embebidos numa solução de água salgada, Volta construiu o que ele chamou de pilha de Volta. Era a primeira pilha elétrica construída pelo homem. Ok, mas até então, no início do século XIX, a comunidade científica ainda era dividida entre as duas teorias de Charles François e de Benjamin Franklin a respeito da eletricidade. Porém, alinhado a tudo isso, ainda tinha a conturbada relação entre eletricidade e magnetismo, pois, como eu disse anteriormente, já havia se notado que as bússolas eram fortemente perturbadas por tempestades. Naquela época, Hans Christian Ørsted procurava incansavelmente uma relação entre eletricidade e magnetismo.
Para Ørsted, o conflito elétrico seria responsável pelo surgimento da luz, do calor e também do magnetismo. A fim de encontrar a interação desejada, Ørsted procurava configurações entre o fio ligado a uma pilha de volta e uma bússola. Para ele, o fio deveria agir como uma espécie de ímã, até que em 1820 Ørsted percebe que o movimento da corrente elétrica em um fio era sim capaz de movimentar a agulha de uma bússola. Mas o que torna esse resultado surpreendente, principalmente para a época, é que há uma grande quebra de simetria entre o sistema da agulha e o fio elétrico, pois em uma situação em que a agulha da bússola e o fio formam um único plano vertical, esperava-se que, se fosse haver algum movimento, que esse movimento fosse nesse plano vertical. Esperava-se então que a agulha ou fosse atraída ou repelida pelo fio, ou que um dos polos da agulha fosse atraído ou repelido pelo fio. Porém, o surpreendente resultado da experiência de Ørsted foi a rotação da agulha em um determinado sentido, sem nenhuma causa aparente. O fato da agulha da bússola se posicionar sempre numa posição perpendicular ao fio condutor de corrente elétrica era tão surpreendente na época que chegou até mesmo a abalar as estruturas da física newtoniana, já que a natureza dessa força elétrica era distinta das forças conhecidas até então e aparentemente não respeitava o princípio de ação e reação, pois a mesma não estava orientada seguindo a linha reta que une os corpos interagentes. Alvoroçados pelo resultado do experimento, vários cientistas da época ofereceram algumas explicações acerca do experimento de Ørsted. Entre eles estavam Jean-Baptiste Biot, Félix Savart, André-Marie Ampère e também Michael Faraday. As discussões certamente foram acaloradas, cada um com sua versão da explicação do experimento de Ørsted. Até que em 1831, Michael Faraday observa que um ímã em movimento também é capaz de gerar corrente elétrica em um fio condutor. Tal experimento foi realizado movimentando um ímã através de uma bobina, e a corrente elétrica produzida por esse movimento foi medida por um galvanômetro, que é um objeto utilizado para medir correntes elétricas de baixa intensidade. Assim, o experimento de Faraday sugeriu que não só correntes elétricas poderiam induzir fenômenos magnéticos, como fenômenos magnéticos também poderiam induzir correntes elétricas. Vale ressaltar aqui que nem todos compraram essa ideia da relação entre eletricidade e magnetismo suposto por Faraday. Um deles foi Ampère, que acreditava que tais fenômenos eram de origem puramente elétricos e, ao realizar diversas experiências, conseguiu elaborar uma teoria que explicava não só o experimento de Ørsted, como também o experimento de Faraday. Mas após o experimento de Faraday, ainda precisava ser explicado como o ímã era capaz de afetar o fio, a distância e vice-versa. Foi nessa situação que Faraday, que nutia um profundo descontentamento com a ação à distância proposta por Newton e seus seguidores, elaborou o conceito que hoje conhecemos como linhas de campo, que para ele era uma espécie de intermediário que preenchia o espaço entre os dois objetos e que era capaz de puxar ou empurrar. Até que em 1873, o físico escocês James Clerk Maxwell publicou um livro chamado Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo. Esse material aglutinava conexões entre várias teorias da época, conseguindo então unificar as teorias de Coulomb, Ørsted, Faraday, Lenz, Biot-Savart e Ampère. Tudo isso foi unido em um conjunto de 4 equações que atualmente são conhecidas como equações de Maxwell. E foi através desse conjunto de equações que a luz passou a ser entendida como a onda eletromagnética. E por fim, façamos então uma breve revisão sobre essa conturbada história do eletromagnetismo. Primeiro vimos que lá em 6 a.C., o filósofo grego Tales de Mileto já procurava explicar a interação entre um pedaço de âmbar e pequenos pedaços de tecido. Vimos então que essa ideia permaneceu praticamente intocada, pelo menos até o século XVIII, quando 2 teorias surgiram para tentar explicar fenômenos elétricos. Essas teorias eram a de Charles François e Benjamin Franklin, que tentavam explicar esses fenômenos através de uma dinâmica de algum tipo de fluido. Depois vimos sobre a descrição de Coulomb sobre a força de atração e repulsão entre corpos eletrizados, assim como as contribuições de Galvani e Volta e seus experimentos envolvendo a perna de rã, assim como a culminação da chamada pilha de Volta. E por fim, vemos a tentativa de explicar a interação entre eletricidade e magnetismo, motivados pelo experimento de Ørsted, até a culminar
na unificação dessas teorias por Maxwell em 1873. Olhando para o mundo do jeito que ele é hoje, é difícil de imaginar que tudo isso começou com um homem na Grécia Antiga em 6 a.C. tentando entender por que um pedaço de um material conseguia atrair outros pequenos materiais, e que tantas pessoas se empenharam para entender um fenômeno que aparentemente era bizarro utilizando de suas imaginações e criatividade. Não podemos dizer com certeza quem estava certo ou quem estava errado, mas foi graças à imaginação, criatividade e genialidade de todas essas pessoas que chegamos ao estágio em que estamos agora. Agradeço por terem assistido esse vídeo até aqui e até um próximo.